Olá, sejam todos bem-vindos à preleção da semana, que tem como tema o orgulho e o egoísmo, chagas da humanidade. O tema para nossa reflexão da semana se encontra no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, no item 3. Kardec pergunta aos espíritos: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E os espíritos respondem: já o dissemos várias vezes, o egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos eles existe o egoísmo. Que nossos esforços estejam em combatê-lo, porque nele se encontra a verdadeira chaga da humanidade. Tirando o egoísmo de nossos corações, nos aproximaremos mais da justiça, do amor e da caridade. Tudo isso porque o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. À medida que nos esclarecemos sobre as coisas espirituais, damos menos valor às coisas materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas, que as entretêm e excitam, como as nossas leis, nossa organização social e nossa educação. A educação que falamos aqui não é essa educação que nos instrui, mas a que tende a fazer homens de bem. O egoísmo se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si. Vamos nos purificando em encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo e as outras impurezas. Existem sim homens sem egoísmo e praticantes da caridade em maior número do que julgais. Mas os conhecemos poucos, porque a virtude não se procura notar. O homem sente a presença do egoísmo e a necessidade de eliminar esse sentimento. Como saberemos que chegamos lá, que vencemos o egoísmo? Porque viveremos finalmente como irmãos, não se fazendo mal, se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade, e todos vão praticar a lei da justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos dá quanto ao nosso estado futuro real, ou seja, estamos plantando hoje e colheremos mais adiante. Se bons ou maus frutos depende de cada um de nós. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, o homem é levado a se ocupar de si mesmo mais que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. Se pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem.
Sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. O egoísmo, meus amigos, é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Se ele deseja assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Que todos possam ter uma excelente semana. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez.